Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia 23 de novembro de 2022. Um dia em que mais uma vez o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez coro aos temores justificáveis da média do mercado. Ele indicou que, a depender do ronco da cuíca, é para cima e não para baixo que a Selic bica. E aí foi juntar a fome com a vontade de comer, ou melhor, a falta de fome com a falta de vontade para comer. O apetite ao risco já era baixo no Brasil, ficou ainda maior no entrar da tarde, no embalo desse sinal da autoridade monetária. Mas, tempo de Copa e o jogo só acaba quando termina. Às 16 horas, 4 da tarde, veio um alívio lá do exterior. Por um lado, o Banco Central americano admitiu pela primeira vez, desde que começou a subir os juros lá em março, que uma recessão se avizinha para os Estados Unidos em 2023. Mas, por outro lado, até por causa disso, o Fed, o Federal Reserve, reforçou a disposição de desacelerar a sua alta de juros que está em curso. Ou seja, se a cena local hoje parece empurrar a Selic mais para cima do que para baixo, a cena internacional pode empurrar mais para baixo que para cima, ou pelo menos não empurrar ainda mais para cima. Ao sabor das palavras de Campos Neto, o Ibovespa chegou a cair hoje mais de 1%, mas recolheu o passo sob influência do Fed. Fechou com uma baixa hoje só de 0,18%. O preço do dólar, que chegou a subir 0,7%, fechou em queda de lado, mas oficialmente em queda. 0,05% de queda aos R$ 5,37. Seguinte, Campos Neto choveu no molhado, mas fez água ainda assim. Aliás, talvez você esteja ouvindo, tá uma chuva chovendo pra caramba aqui. Estou no centro de São Paulo falando com vocês. Muita chuva aqui no centro de São Paulo nesse momento. Enfim, em linhas gerais, Campos Neto reforçou os riscos atrelados à PEC da transição. Caso o novo governo receba aval do Congresso para gastar mais do que arrecada, dívida pública aumenta. É cedo para afirmar que assim será. Campos Neto, aliás, destacou isso, falou que não pode se guiar por especulações, como o mercado tem se guiado. Mas no momento, tá só rascunhado o desenho fiscal do Brasil, e o que está rascunhado, ainda precisando de um desenho final, precisando de retoques, o que está rascunhado ali são intenções, sim, de acelerar o tamanho das despesas sociais, que na ponta do lápis podem ser sociais, podem ser, escolha aí o adjetivo. Está previsto pelo novo governo aumentar a despesa não só em 2023, mas para todos sempre, sem que em paralelo seja apresentada uma fonte de recursos via mais impostos ou remanejamento ou corte de gastos. Enfim, confirmadas essas condições, parece inviável, claro, as expectativas para a inflação permitirem a Selic que ela caia dos atuais 13,75% ao ano no ano que vem. O quadro fiscal, ao contrário, pode não desaquecer, mas aquecer o câmbio, como já tem acontecido no mês de novembro. Aliás, aproveitar aqui e pegar um terminal do Valor Pro, serviços de notícias, ó, o merchan, hein? Serviço de notícias em tempo real do Valor Econômico. No mês, até o momento, o dólar já acumula uma alta de pouco mais que 4%. Enfim, diante de uma eventual crise de confiança no governo brasileiro, crise de confiança em que o governo brasileiro será capaz de pagar credores ao longo do tempo, dólares podem acabar entrando em rota de fuga, como tem ensaiado neste mês de novembro, e aí preço do dólar para cima, a inflação vai atrás, custo de vida, justamente, principalmente nos mais pobres, que não têm proteção no mercado financeiro, apostando na renda fixa como se tem apostado,
esses brasileiros podem se dar mal, ou seja, a política fiscal buscando acudir os mais pobres pode acabar afetando ainda mais essa camada mais vulnerável da população brasileira, se não for bem desenhada. Enfim, vamos ver. PEC que tinha tudo para ser... Veja só, prioridades. PEC tinha tudo para ser apresentada entre hoje e amanhã lá no Congresso, vai ficar só para quinta. Amanhã, na quarta, foi cancelada a sessão na Câmara. Copa do Mundo, meu amigo, mas na Bolsa não vai ter refresco não, o mercado fecha normalmente aqui no Brasil amanhã. Infelizmente, né, porque eu pretendia ver o jogo. Vou ficar com o olho no peixe e outro no gato para trazer aqui no final do dia informações quentinhas para você aí do outro lado. Vamos ver o que acontece. Um grande abraço a você, boa noite, rumo ao Hexa, vamos lá. Até a próxima e tchau.